propor uma estrutura melhor de trabalho. Eu não tenho como chamar o Ronaldinho, o Leandrinho, o Diego Hipólito, o Cielo, enfim, se nós não temos estrutura, não é só financeira, estrutura física, para que eles possam trabalhar. Tanto é que a gente não tem hoje uma piscina adequada para o Cielo treinar, e o Nicolas, e o Henrique, enfim. Eles treinam em São Paulo, porque a nossa piscina é rasa, é ruim, está ultrapassada, tem mais de 60 anos, é um projeto futuro, não conseguimos ainda trabalhar na piscina, que é um equipamento caro, mas conseguimos trocar todo o piso flutuante do ginásio de basquete, reformar os vestiários, estamos construindo um centro de treinamento. Hoje, eu cheguei lá, só existiam os campos. Hoje, nós temos um centro de treinamento provisório que já funciona como centro de treinamento. Cozinha industrial, auditório, dormitórios, sala de imprensa. Já funciona com instalações provisórias, com containers, mas funciona, eles chegam de manhã, treinam, almoçam, descansam lá. Isso fez com que a gente pagasse muito menos ao Windsor, que é o hotel que a gente fica, que é caríssimo. Alimentação muito mais controlada, que o nutricionista está ali, os nossos cozinheiros, a nossa governanta para arrumar as camas. Então se montou uma estrutura. Então isso ajuda muito a controlar, a criar um ambiente de conjunto e também a controlar o que eles comem, o que eles fazem um pouquinho mais, com sala de fisioterapia, banheira, sala de musculação. Então hoje já funciona e está em construção sem treinamento permanente. A gente acredita que a primeira fase fique pronta em maio e junho. Dando essa estrutura, você pode se dar o luxo de ter atletas dessa qualidade. Então, isso que a gente vem procurando fazer, essa questão patrimonial. Agora, patrimonial de jogadores, fundamental, que eu não posso abandonar, nós precisamos pensar no clube, no futuro do clube, né? Nas categorias de base. Eu não posso pensar no futuro sem obedecer às tradições, né? Que isso é muito forte nas grandes instituições, a tradição. E a tradição, pelo menos do Flamengo, sempre foi o craque, a gente faz em casa. Sempre que nós conseguimos ter sucesso, os nossos principais elencos não foram com jogadores simplesmente trazidos, contratados. Foram jogadores, em sua maioria, formados no clube, não é uma realidade atual, isso é um pouquinho mais difícil, mas fazendo parte do elenco. Então, a nossa proposta sempre foi, o nosso jogador da base, nós devemos na base formar jogadores para servir ao elenco profissional. Se nós formos campeões estaduais, brasileiros, da Copa São Paulo, ótimo, beleza. Mas o fundamental é que nós consigamos, ao longo de muitos anos, formar jogadores do nosso trabalho, da nossa base para o profissional. É daí que nós vamos pagar nossa dívida. É um Adrian, que é o camisa 10 da seleção sub-17. Estou dando um exemplo, mas eu preciso de 10, 20 para pagar dívida, mas é por aí. Se essa fábrica continuar formando, e nós conseguirmos não só formar, mas consagrar jogadores grandiosos, em algum momento nós vamos conseguir fazer com que eles se valorizem no mercado, e é uma grande moeda. E eu falo isso, em 1 ano e 8 meses, só vendi 3 jogadores. O Vanderlei, centroavante, que não funcionou, então não teve um grande problema. Os gêmeos Anderson e Alex, não sei se vocês se lembram deles, que jogaram a Copa São Paulo, que no final do ano eles já tinham contrato liberado, eles iam embora sem o Flamengo ganhar nada. E com o dinheiro do Vanderlei e dos gêmeos, nós trouxemos o Alex Silva, pena que se machucou. Então, eu não peguei dinheiro novo, não tirei dinheiro que não tinha. A solução do futebol tem que vir do futebol. Se eu quero trazer um jogador, eu preciso desfazer de alguns, enfim, essa matemática tem que fechar. O orçamento é o mesmo, eu não posso aumentar. Então, esse é um desafio, né? Aquela coisa de torcedor, a gente quer sempre reforçar elenco, e traz jogador. Eu gostaria muito que o Wagner Love tivesse vindo, gostaria muito, quem sabe, se o Cleber tivesse vindo, mas eu queria que eles viessem como o Juninho Pernambucano, de graça. Seria bom, né? Não seria bom? Porque você oferece 6 milhões de euros, aí o clube russo nem responde. Pô, eu adoro ele, mas eu não tenho condição porque eu quebro o clube.
Eu quebro a organização. Você ainda paga o PET até o final do ano. Você ainda paga Romário, Adriano, o próprio Wagner Love, o Val Baiano, Parará. Ainda estamos falando. Então eu não posso quebrar o clube. Eu preciso pagar, porque foram compromissos assinados, e seguir. Fora isso, que é importante, a gente está no 4º treinador, desde que eu entrei. Então, nós tivemos o Andrade, e finalmente conseguimos fazer um acordo com ele. Acho que num curto espaço de tempo ele também volta a trabalhar no Flamengo. É uma coisa que nós estamos trabalhando, acho que vai funcionar bem. Nas nossas exposições itinerantes, não sei se vocês sabem, o Flamengo tem exposição itinerante em homenagem aos 30 anos do título mundial. Então, viaja o Brasil inteiro, até fora do Brasil. Então, foi do Complexo Alemão ao Espírito Santo em 3 cidades, a Manaus, vai até Nova York, eu acho. Singapura, amanhã, sábado, sexta, na Casa da Moeda, está rodando o Brasil todo. Todo final de semana está em alguma cidade, foi na escola em Realengo, que teve aquele massacre, rodamos o Brasil todo. Então, eu tenho encontrado o Andrade e a gente conseguiu chegar nesse acordo. Já pagamos o Rogério, já pagamos o Silas. Porque isso tudo é fácil deixar para o próximo. E fala assim, eu preciso de dinheiro para fazer jogador, o que importa. Não cabe mais ganhar a qualquer preço. Não cabe mais. Como torcedor, na hora do jogo, a gente quer xingar, toma uma cerveja, mas eu não bebo, mas enfim, as pessoas ficam emocionadas, ficam irracionais e acham que tudo tem que ser. Não é exatamente assim. Eu preciso passar isso para vocês. Não é exatamente assim. Precisamos pagar nossas contas para termos credibilidade no mercado e assumindo os compromissos, aí num curto espaço de tempo. O Flamengo esse ano, o objetivo principal é voltar à Libertadores. Se nós conseguirmos isso, a gente parte desse time para reforçar. Esse é o ponto. São Paulo ficou quantos anos? Temos 3 clubes aí, o São Paulo Internacional e um pouquinho no estádio, um pouquinho menor o Cruzeiro, mas mais o São Paulo Internacional, estão sempre entre os 5, 6 primeiros do campeonato. Sempre. Estão quase todo ano na Libertadores. E ganham várias vezes, 2, 3 vezes a Libertadores, em função de estarem sempre com essa mentalidade, com esse costume, com esse trabalho constante. E o Flamengo e os clubes precisam repensar esse modelo. E repensar começa nessa estruturação. Então, eu não sei se eu já me alonguei, mas o que eu queria passar para vocês é isso. É lógico, como torcedora, quando o jogador perde o gol e a gente perdeu aquele centroavante que não veio, eu sofro. Porque eu nem preciso passar isso para vocês, porque na rua eu subi o elevador aqui e já fui cobrada. Vai trazer, entendeu? Então não é assim. Só que nós temos uma limitação que é financeira mesmo. Ainda, ao longo do tempo, não teremos mais. Trabalhar para isso. Eu queria passar um outro vídeo para consolidar o que eu falei. Já está terminando, gente, já está terminando.